Bom, a verdade bíblica de que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação e não antes da grande tribulação está nos versículos bíblicos do livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14. Estes versículos abrem o conhecimento acerca desta importante verdade para a igreja do nosso tempo. Mas antes de fazermos a leitura destes importantes versículos bíblicos, eu gostaria de novamente repassar o conceito da palavra tribulação e ira. Só que desta feita eu vou falar dos conceitos relativos ao evento da grande tribulação e ao evento do derramamento da ira de Deus sobre a face da terra para fazer justiça em relação aos homens ímpios. O que quero deixar bem enfatizado é de que o evento da grande tribulação é uma situação distinta do evento do derramamento da ira de Deus sobre a face da terra. Não se tratam das mesmas coisas. São coisas distintas. E, biblicamente, nós vamos verificar que a igreja, durante a grande tribulação, quando estiver no seu apogeu, no seu ápice, em que os servos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles que estão escritos no livro da vida, estiverem em situação muito ruim, em que já não suportam mais, depois de tanta aflição, o Senhor vem e os livra, quer dizer, os arrebata, os tira do meio desta grande aflição, desta grande angústia. Que, como eu já falei, esta grande aflição e esta grande angústia pode ser causada por eventos da natureza, como desastres naturais, tanto climáticos, quanto eventos relativos a terremotos, furacões, não é? Ou também essa grande aflição, essa grande angústia pode ser causada pela ação do homem, pelo surgimento de uma outra guerra, de uma terceira guerra, que venha colocar a humanidade numa situação de grande ou extrema dificuldade. Então, a igreja, na verdade, ela não sofrerá a ira de Deus sobre os homens ímpios da terra, porque ela já terá sido arrebatada durante a grande tribulação. Já estará livre da ação da justiça de Deus, que se revelará ou se mostrará por intermédio do derramamento da ira de Deus sobre os homens ímpios que praticaram iniquidades e perseguiram o povo de Deus, não é? Durante todos esses tempos e durante o tempo da grande tribulação também. Então Deus fará a sua justiça por intermédio do derramamento da sua ira sobre a face da terra. Bom, feitos esses esclarecimentos, vamos à leitura dos versículos bíblicos, que para mim é onde nós encontramos a chave para
entendermos de uma vez por todas o fato de que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação e não antes da grande tribulação e nem depois da grande tribulação. Vamos ver então no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14, o que tem para nos dizer. Diz assim: E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, vejamos bem o que nos traz de revelação estes versículos bíblicos. Em primeiro lugar, nós vemos que vem uma multidão. E essa multidão vestida de vestes brancos vem da onde? Aí a resposta do anjo: esses são os que vieram de grande tribulação. Então está evidente que esse povo foi tirado de um momento dificílimo, de grande aflição, de grande angústia, de grande perseguição. Então esse povo foi tirado desse meio de grande tribulação. E eles estavam vestidos de vestes brancas. Por quê? Porque também o anjo nos dá a resposta. Porque estes são os que lavaram as suas vestiduras e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aí vem a indagação que está muito clara, muito óbvia. Que cordeiro é este? Que cordeiro é este? No qual este povo que está vestido de vestes brancas, que vieram da grande tribulação, lavaram as vestiduras ou, vamos esclarecer, lavaram as suas almas no sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro, mas que Cordeiro? Na Bíblia, evidentemente, Jesus é apresentado por João Batista como o Cordeiro que tira os pecados do mundo. E para isso veio Jesus. Então, na verdade, nós como igreja, no tempo atual e nos tempos que a partir do momento que Jesus veio e que a igreja foi instituída, foi levantada, esse povo vem lavando, quer dizer, se justificando por intermédio do derramamento do sangue do Cordeiro, quer dizer, pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, para nos purificar dos nossos pecados, para expiar os nossos pecados e termos o direito de entrarmos no reino de Deus. Então, esse povo que está vindo dessa grande tribulação são os que lavaram as suas vestiduras e os branquearam no sangue de Jesus Cristo, que somos nós, a igreja. Então ela foi tirada dessa grande tribulação por Jesus e está agora diante do trono de Deus, com vestes brancas. E é a igreja. Não é? E com este esclarecimento, nós vamos verificar que no Antigo Testamento também, no livro de Daniel, o profeta Daniel também nos dá este entendimento de que o povo de Deus, que nos últimos tempos, nos últimos dias, vai sofrer uma grande aflição, uma grande angústia, vai passar por uma grande tribulação. Este povo será livre exatamente neste tempo, nos últimos tempos, nos tempos de
grande dificuldade de operação do espírito do erro, do engano e do surgimento de homens amantes de si mesmos, como disse o apóstolo Paulo nas suas cartas a Timóteo, que nós já lemos anteriormente. Então, na verdade, se nós verificarmos agora, nós vamos ver que no livro de Apocalipse está revelada essa grande verdade, e vamos ver o que, para corroborar esse entendimento, o que o profeta Daniel fala no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Bom, então, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, é dito que, naquele tempo, nos últimos tempos, de que o apóstolo Paulo também falou, haverá um tempo de grande angústia. Ele está falando grande angústia, enquanto no livro de Apocalipse está falando de grande tribulação. Que, na verdade, se trata da mesma coisa, do mesmo conceito. Porque tribulação, né, tem um sinônimo também de angústia. Então, na verdade, quando Daniel fala grande angústia, no capítulo 12, do versículo 1, ele está se referindo, na realidade, à grande tribulação. E ele diz, com todas as letras, que exatamente neste tempo, quer dizer, nesse tempo, no tempo que o povo estará passando por uma grande angústia, por uma grande tribulação, que quer dizer a mesma coisa. Nesse tempo, então, nesse tempo, esse povo será livre, quer dizer, ele vai ser arrebatado, ele vai ser tirado. Eis aí o arrebatamento do povo de Deus. Já indo para novamente o Novo Testamento, nas palavras de Jesus, porque até agora nós ouvimos o apóstolo João falando em Apocalipse acerca desta verdade, sobre o arrebatamento da igreja durante a grande tribulação. Ele dá esse esclarecimento. Já vimos agora o capítulo 12 do livro de Daniel, que é um profeta do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento ele está dizendo que o povo será livre naquele tempo, que tempo? Tempo de grande angústia, tempo de grande aflição, será livre, né? Será realmente poupado desse sofrimento durante o acontecimento da grande tribulação. Agora vamos ver o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 22, onde também Jesus fala acerca desse evento aos discípulos e o que haveria de acontecer antes de ele realmente vir buscar os seus discípulos, o seu povo. Então Jesus vai nos dar esse entendimento. Vamos ler. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, na verdade, Jesus aqui fala, Daniel, referindo-se à grande tribulação, ele fala da grande angústia, que quer dizer a mesma coisa. Jesus já, aí no capítulo 24, versículos 21 e 22 de Mateus, ele fala de grande aflição, que também significa a mesma coisa, grande tribulação. Está muito óbvio isso. Aflição já é ruim? É. Angústia já é ruim? É. Agora, o que realmente é referido
tanto em relação à grande tribulação, quanto à grande angústia e grande aflição, é o extremo da tribulação, o extremo da angústia e o extremo da aflição. Agora Jesus fala que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, então aqueles dias seriam abreviados. O que ele está querendo dizer na verdade? Que por causa desse povo que estará vivenciando esse tempo de grande angústia, de grande aflição ou de grande tribulação, esse povo que na realidade se trata do povo que está vivendo os últimos tempos, que nós entendemos assim, está óbvio, está muito claro pelo que nós estamos vendo acontecer no mundo, a variedade de manifestações, dizendo-se espirituais, e de que realmente são manifestações do Espírito de Deus, quando na realidade não são grandes mentiras, né? São operações demoníacas, diabólicas, para enganar o povo. Não é? Então, em razão disso, e por causa disso, também poderá vir sobre o povo de Deus grande perseguição e, por consequência, muita angústia, muita aflição e muita tribulação. Por quê? Porque o povo do mundo não vai entender que existem os verdadeiros servos de Deus e aqueles que são enganadores, que são movidos pelo espírito do erro, pelo espírito do engano. Então esses vão escandalizar o nome de Cristo, como já estão fazendo. E nós seremos objeto de perseguição por causa destas ações diabólicas que estão acontecendo nos que se dizem Igreja de Jesus Cristo, quando na realidade não são. São roubadores, aproveitadores, saqueadores do povo, enganadores, amantes de si mesmos, se servindo a si mesmo com riquezas, com dinheiro que tira do povo que já está sofrido e que vai sofrer muito mais, porque eles não saberão distinguir o que realmente é verdadeiramente os que servem a Cristo e os que estão ali para enganar a humanidade. E nós seremos, obviamente, objeto de grande perseguição, e esses estarão fugindo no momento que a coisa apertar. A esses que são os aproveitadores, porque não tem nenhum compromisso com a verdade, estão ali para enganar. Então nós temos que estar atentos. Obviamente o espírito do erro, juntamente com todas essas pessoas que estão, não é, sendo enganadas por doutrinas demoníacas, ele vai preparar o surgimento do homem do pecado, e este vai, com certeza, falar de forma que convença grande parte da humanidade. E nós, como Igreja de Deus, temos que estar muito atentos para esse momento, para não sermos enganados pelas manifestações do homem do pecado, no sentido de que vem trazer solução para os problemas que estaremos vivendo durante o período de grande aflição, de grande tribulação ou de grande angústia. Então, resumidamente, essas são as minhas considerações, e eu entendo ser muito importante para a igreja, não é? Para que não venhamos ser enganados pelos acontecimentos que estão aí por surgir, e que tais acontecimentos não vão durar muito para que realmente aconteçam. Então, eu, com todo respeito, eu gostaria de aconselhar àqueles que entendem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que repensem os seus conceitos, que voltem atrás na sua maneira de pensar, porque esse pensamento é um pensamento maligno, um pensamento maléfico, que danifica realmente as bases da igreja, coloca a igreja realmente em situação de inadvertência, de desleixo, né? Não estão se preparando para enfrentar
os momentos difíceis e o povo tem que estar preparado para isso. Então é como se eu tivesse um exército e esse exército, eu digo para eles, olha, não vai ter guerra, pode ficar todo mundo em paz, pode ficar todo mundo tranquilo. Que realmente não vai ter guerra porque o inimigo não vai atacar agora, ele só vai atacar depois. Só que o inimigo já está prontinho para atacar. E o exército desarmado, com as armas depostas, vem o inimigo e faz um arraso. Então eu digo, tomem cuidado, repensem os vossos conceitos, voltem atrás, sejam humildes, não sejam presunçosos e orgulhosos, recebam realmente o que é verdadeiro, não é motivo para diminuir absolutamente a imagem de ninguém. Vocês têm que realmente reconhecer e começar a preparar o povo para este momento de grande dificuldade, mas que com certeza Deus será conosco, estará sempre ao nosso lado, e que de fato chegará o tempo e o momento certo em que Ele vai tirar o seu povo do meio dessa situação dificílima que o mundo vai estar vivendo. E na verdade o que vai acontecer depois que Jesus tirar o seu povo do meio desse momento de grande aflição, o mundo vai dizendo-se, eles vão dizer que eles vão encontrar um momento de paz e quererão dizer até que era por nossa causa, era por causa do povo de Deus que foi arrebatado, é que eles estavam com problemas. Ele vai ter um momento de paz. Só que Deus realmente já predisse, Ele vai realmente operar a sua justiça, e essa justiça vai se manifestar pela ação de Deus no derramamento da ira de Deus sobre esse povo ímpio. Então aí vai vir sobre ele, como diz o apóstolo Paulo, repentina destruição. E aí sim, Deus vai liberar, os elementos da terra vão vir com violência, vão ser liberados uma grande parte dos meteoros, e a terra vai ser bombardeada por um meteoro, porque até então nós vemos que no espaço tem muito meteoro, mas Deus não deixa ele se aproximar, e quando se aproxima já se destrói na atmosfera da terra. Mas no tempo em que ele vai derramar a sua ira como justiça, não é ira humana, não é ira de sentimento mesquinho, é ira de ação de justiça da parte de Deus, para cobrar tudo quanto o povo fez e investiu contra os servos de Deus, matando muito deles, perseguindo, prendendo, humilhando e fazendo um monte de coisa que o inimigo realmente foi autorizado a fazer, porque Deus autoriza. Mas Deus realmente vai cobrar. E vai ser muito duro esse momento, que vai ser um momento de castigo de fato. É o castigo de justiça, não é de castigo de mesquinharia, não é de sentimento odioso puro e simples. Não, é sentimento de justiça, que Deus é o Deus da justiça, Ele sabe exatamente como aplicar essa justiça, que Ele entende do jeito que deve ser aplicada, porque Ele é um Deus eterno, e Ele sabe exatamente o momento em que Ele deve agir nesse sentido. Então era isso que eu tinha para falar, e espero que, diante disso, nós tenhamos aí uma reflexão sobre esse assunto, que eu entendo ser de grande importância, exatamente preocupado em dizer claramente que sobre o arrebatamento, a grande tribulação, sobre o arrebatamento e a grande tribulação, existe um problema muito sério sobre o posicionamento que nós vamos tomar. Porque se continuarmos tomando posicionamento de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, nós estamos colocando a nossa vida e a vida de muitas pessoas que nos ouvem, nós estamos colocando a vida dessas pessoas em perigo. Nós estamos comprometendo a salvação dessas pessoas, porque elas não vão estar preocupadas em entender o que está se passando, porque elas estão certas de que Deus não deixará elas passarem pela grande tribulação, quando na verdade Deus não deixará que elas passem pela
ira dele que vai ser derramada na face da terra, que é outro evento, que é outro fato, é a ira de Deus, é a cobrança que ele vai fazer em relação ao povo que não obedece à sua palavra. Agora, se realmente continuarmos com esse pensamento de que a igreja vai ser arrebatada antes, sinto muito, eu volto a dizer, é um prejuízo muito grande e muita gente vai perder sim a salvação. Não tem outra alternativa. Se não voltar atrás, vai perder sim. Vai ser uma coisa horrível. Vai junto com o diabo e os seus anjos para o inferno. Essa é a grande verdade.